Um 2-2 legal, mais um jogo bem interessante do Campeonato Brasileiro, mas que infelizmente a gente volta a falar muito de arbitragem, né? Que, de novo, boa, ruim ou mais ou menos, a de hoje é ruim, mas é impossível apitar jogo no Brasil. Sendo você bom, médio, mais ou menos, horroroso, muito bom, não interessa. É impossível apitar. Eu concordo Impossível. contigo porque é todo mundo contra o árbitro. Eu concordo com essa parte. Ao mesmo tempo em que... O árbitro é contra ele também. Contra a regra, os árbitros contra eles, os árbitros... Não sei se contra a regra, mas usando a regra a seu favor, não a favor do jogo. O que eu acho bastante ruim. Eu acho que hoje eles não foram inteligentes ali. A chamada do VAR é só contra todo mundo. Então, mas o meu ponto ia ser... Por aí, assim... Eu acho que sim, os jogadores atrapalham muito, ao mesmo tempo em que os jogadores fazem o que é permitido a eles fazer. Sim. É uma cultura permissiva péssima. Pela arbitragem. Sim. Eles vão entendendo o que dá pra fazer com este árbitro especificamente. Tô falando em qualquer jogo, tá? Tô falando desse árbitro, mas em qualquer jogo que qualquer árbitro esteja, os atletas pensam, deixa eu ir testando o limite desse cara. Tipo criança, e quando com o pai e a aparece mãe, um menos tolerante, né? E quando tem um menos tolerante, que deveria ser o padrão, deveria ser, cara, mantém tudo distante, mantém a tolerância no mínimo possível, que você vai dar uma limpada no jogo, a médio prazo, né? Quando aparece um menos paciente, ele também estraga o espetáculo, porque ninguém está acostumado, e aí fica... É muito difícil, é 8 ou 80 e a gente tá mal no 8, tá mal no 80 também. E aí, Mauro Beto, o que você achou do jogo? Assim, o jogo do ano passado foi uma grande loucura, mas também foi divertido 4-4, de assistir. Né? E esse também foi, assim, o segundo tempo principalmente, acho que o primeiro com muita falta, muito chato, assim, os jogadores estavam chatos também. Mas o segundo tempo acho que foi um jogo mais legal de ver mesmo, né, Maurito? Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Tô demais, né? Professora de biologia, né? Tá sensacional, adorei esse visual. A TV fica muito longe aí. Professor de inglês, pô. Também, biologia, inglês, perfeito. Faltaram mestres, né, em campo, né? É outro jogo que é agradável, como bem destacou o Formiga, mas é ruim, até porque em termos de tabela é ruim para o Corinthians, é ruim para o Grêmio ainda, né? O Grêmio, né, tem 2 jogos a menos, uma situação delicada, mas eles fazem um turno muito ruim e aquém das possibilidades. O Corinthians não se esperava grande coisa no campeonato, mas não pouco, e do Grêmio esperava um pouquinho mais e não tão pouco. Chegou a quantos pontos? Chegou 19, a né? 19, então ele crava a pior campanha da sua história nos pontos corridos no primeiro turno, que era 2006, né? 2006 acho que fez 20 pontos. 2006. Acho que fez 20 pontos. Ele é rebaixado em 7. Mas né? ele em 2006... Em 2007 ele começa bem. 2006, salvo engano, ele faz 20 pontos no primeiro turno mesmo. E agora faz 19. É a pior campanha da história do primeiro turno do Corinthians nos pontos corridos. Enfim, e aí acontece, aliás, o que tem acontecido é o 10º Corinthians e Grêmio na Neoquímica Arena, 2 vitórias do Corinthians, 1 do Grêmio e 8 empates. Uma coisa maluca, né? Aliás, a gente tá vendo uma sequência de jogos interessantes, pelo menos cheios de gols. O 8-8, os 8 gols do outro jogo, teve aquele pênalti, ficou quase 8-8. 1-0 maluco que foi no retorno, aquele jogo com o Corinthians 1 a menos, fazendo gol com o Romero na Arena. E a gente teve uma sequência muito ruim, a gente teve 3 jogos seguidos de 0-0, jogos muito ruins, mas agora a gente tem tido jogos legais. E a gente vai ter outro encontro dos times, que é na Copa do Brasil, né? Na Copa do Brasil, espero mais, mas assim, não espero grande coisa, assim. Hoje, de novo, legal, emocionante, mas assim, muito erro técnico. Taticamente é muito cedo para você ter alguma coisa. Esse é um erro técnico que gera o gol, inclusive. Que gera o gol, né? O Willian Sante muito bom, mas assim, não foi lá um grande jogo, muitos problemas ainda para o Corinthians, muitos problemas para o Grêmio, poucas soluções, a arbitragem vai falar já. E o Renato... quero falar agora da arbitragem. E o Renato começou com com um sistema, né, que eu não lembro, acho que ele nunca usou da forma como ele jogou hoje, né? E ele claramente, eu estava ouvindo até, vendo o jogo no celular e ouvindo pela Rádio Bandeirantes, e o Ramiro, repórter da Rádio Bandeirantes, trouxe um detalhe interessante de que assim, o Renato estava o primeiro tempo quase inteiro tentando corrigir, junto com os reservas, o posicionamento dos jogadores do Grêmio, que com esse sistema, que não é habitual no Renato e neste Grêmio, estava confuso no primeiro tempo. Tanto que assim, ele acha esse gol, mas ele passa muito sufoco. Até ele achou o gol e esqueceu o ataque. Você não via mais o tinha muito espaço, tanto que, de novo, assim, o gol do Grêmio foi um achado e o gol do Corinthians parecia uma coisa clara em algum momento, né? Mas vamos ao lance que origina esse gol de pênalti aí do Yuri Alberto. Que nem falta foi, né? Então, eu já começo... Como é que fala agora? Não fala mais tuitei, fala chuitei? Chuitei, exato. Eu chuitei, eu postei no Twitter. Exatamente, o pênalti pra mim,
a gente pode querer dizer que ele é polêmico. Eu acho que ele pode ter discussão. Claro. Acho que quando há um contato, bom, se abre a possibilidade de uma marcação de pênalti. Acho que não foi pênalti. Mas o que origina a falta que depois é marcado o pênalti, pra mim já não é falta. E pra mim era a segunda falta, inclusive, que o árbitro marcava, que não fazia o menor sentido dele marcar. Eram os dois jogadores de costas, um pro outro. Assim, não foi falta nunca naquele lance. Mas desculpa, assim... Dos dois lances foi menos falta a primeira. Esse chamado do VAR, ele é assim... Primeiro que... A gente tá... Claro, a imagem que a gente tem é um pouco mais distante, então a gente tá vendo... Não é muito diferente do que foi mostrado pro árbitro. Não, mostrou-se ali uns 3 ângulos distantes, com 500 pessoas emboladas no momento. Onde é que eu quero chegar? Não é claro. Eu não tenho como medir o impacto daquele puxão no Romero. As imagens que a gente viu junto com o árbitro também não tem como medir. E eu acho que você não tem como chamar num lance que não é claro, porque a regra diz que é para chamar com lances claros. Isso para mim não é claro. Se ele dá esse pênalti no campo, eu acho que beleza, mantém. Se ele dá no campo, mantém o pênalti. Se ele não dá para chamar. E aí, quando chama, você já condiciona o árbitro aí para marcar. Ele fica totalmente condicionado e pressionado a marcar. É um árbitro novo, né? Um árbitro Alex que apitou poucos jogos no Campeonato Brasileiro. Ele apitou um Corinthians e Cruzeiro? Eu tenho quase certeza que é isso. Que aí eu acho vários os árbitros jovens, que aí é um jogo que acho que tem o mesmo tamanho, né? Sim. De repente não, porque o Cruzeiro briga por outra coisa. Aqui é um confronto direto, mas ainda assim é um jogo grande. Os outros eram jogos um pouco menores. Esse aqui eu acho que precisava de um árbitro importante, enfim. Eu acho que o VAR não deveria chamar, concordo. Mas eu acho que o árbitro tem que ter culhão pra ir lá olhar e dizer não é pênalti. Mas aí é difícil, velho. O índice eu não tenho esse levantamento, tá? Eu lembro que no início do VAR fizeram isso, de comparar os caras que revertiam muita decisão e os que mantinham. Mas nos pênaltis, a minha sensação, sem ter os dados aqui, é de que o índice de não dar, de bancar o não pênalti, é baixíssimo e normalmente quem banca são os caras mais experientes. Claro. Né? A gente já viu o Klaus bancar, a gente já viu o Daronco bancar. Principalmente o Klaus. É muito difícil bancar depois de ir lá olhar. Difícil. Eu acho que assim, e o protocolo diz isso claro, ele não é obrigado a ir. Eu acho que se ele fala, cara, eu não vi esse contato, eu não acho que teve força, ele podia, pra se proteger, nem ir. Não, aí não dá. Eu acho que dá. Ele pode não ir, se ele tem convicção de que não faz ele sentido. pode não ir. Mas não faz. Tem muita conversa e o árbitro nem vai ver. Eu acho que o árbitro tem que ir. Eu também acho que o árbitro tem que ir. Mas é de cada um. Gente, não é claro. Não é o lance. Não tem como saber se é claro ou não claro. Ele não tá vendo a Na imagem. conversa ele pode falar o que eu vi. Eu falo o que eu vi. O VAR diz o que viu. Não tem motivo de ir, velho. Alguns não precisam ir. Mas é porque, com certeza não, mas me parece que a lógica é que o VAR disse pro árbitro, existe um contato, um puxão, ele deve ter dito, né, imagino eu, do Kahneman na mão do Romero. O árbitro deve ter dito, bom, isso eu não vi que o Romero caiu, então, mas eu não vi por que o Romero caiu. Aí vai ter que ir, cara. Se esse é o diálogo, beleza. É porque tem situações que o cara fala, eu vi, e não acho que teve impacto. E não precisa ir ver. Não é o caso, porque, de novo, eu acho que ele não é um cara rodado a ponto de bancar isso, tá? Se ele tivesse visto, esse diálogo ia ser difícil com um cara pouco experiente. Sim. Pouquíssimos iam bancar, nem ir, e menos ainda iam bancar, ir lá e não dar. Até porque os áudios agora têm sido explicitados. Imagina se você fala, o cara chama e ele não vai... Eu acho pior, quer dizer que você nem foi ver, então eu acho que tem que ir. Sim, você já está definido que você não vai marcar pênalti. Você não vai marcar, então o cara... Exatamente. Assim, eu só queria voltar um pouco à gênese da questão, embora esse lance não é um lance que corrobora a minha tese, que é a seguinte... Cadê? Você já falou muito, pera um pouquinho. Boa noite pro Ricardinho. É que o Ricardinho estava na nossa já tava lá, já então muito. Eu tô deixando ele... Por último. É o seguinte, eu sou contrário a essa regra que foi mudada do puxão e não basta puxar, tem que causar impacto. O que é causar impacto? Né? Eu acho que ninguém puxa a camisa de alguém, a mão de alguém, o braço de alguém, se já não tem uma intenção.
Ponto. Agora, neste caso específico, eu acho que o Kahneman mal consegue. Claro que também o pacote Kahneman. Pô, o Kahneman deve ter feito pênalti, né? O Felipe Melo deve ter feito pênalti, você já pega e marca. Eu não marcaria, só para deixar claro, mas eu acho que o legislador, ao tentar pensar alguma coisa, piorou a regra. Porque essa coisa, o que quer causar impacto, pode ser impacto para você, pode não ser para mim, você cria mais um aspecto subjetivo e algo que é objetivo. Porque realmente, se você arranca a camisa do jogador, mas não causa impacto, não é falta, nesse caso não seria pênalti. Então, só para analisar a questão da árbitra. Mas eu só acho que não tem como você arrancar a camisa de um jogador e não ter impacto. Não, o cara fica parado. E ali a gente já viu vários, inclusive na Eurocopa, para não ir tão longe, puxou de camisa e o árbitro não marca nada. Por quê? Porque não causou impacto. Mas o que é causar impacto? Também é algo discutível, né? Até uma lei de física, de inércia e tal. Eu não marcaria esse pênalti na regra antiga e na regra atual, tá? Só para deixar claro. Mas de eu novo, acho que a partir do momento que chamou, poluiu tudo, e aí dali para frente é só para trás. Já vira, é boa. A produção abriu enquete, Ricardinho, no nosso chat, perguntando, pênalti foi bem marcado pro Corinthians? Aí tem 3 possibilidades. Foi pênalti, rapaziada, segue. Foi nada, juizão brincou. Pênalti, mas não tinha que chamar. Seriam qual, Ricardinho? Boa noite. Boa noite. Infelizmente, a arbitragem brasileira conseguiu estragar o VAR. Infelizmente, o Brasil consegue, de uma ferramenta que era para ser muito boa, tornar uma ferramenta insuportável. Porque toda hora o VAR está em ação no Brasil. Qualquer lance, o VAR está em ação no Brasil. Esse pênalti aqui no Brasil é pênalti. Na semana passada, foi marcado um pênalti muito parecido para o Vasco da Gama, no jogo contra o Atlético Goianiense. O Kahneman hoje, me desculpa, jogador experiente, rodado, foi juvenil. Foi infantil, para não falar outra coisa. Ele dá a possibilidade do árbitro e do vareiro marcar o pênalti, porque ele, no começo do lance, puxa o Romero. Também tenho a mesma impressão que vocês, que não é o suficiente para derrubar, mas é um pênalti que aqui no Brasil eles vão marcar, porque o árbitro no Brasil, ele é muito ruim, o apiteiro é muito fraco, e o vareiro é tão ruim, tão fraco quanto o árbitro. Se esse pênalti, ou se essa falta acontece na Premier League, na Liga dos Campeões, você não vai ter o VAR para parar o jogo toda hora. Hoje, 30 minutos do primeiro tempo, a gente tinha 33% de bola rolando. E o jogo foi bom. Tirando esse problema do árbitro, o jogo foi bom quando a bola rolou. Ô Seneme, pede pra ir embora, cara. Arruma as tuas coisas aí e pica a mula. Porque você precisa orientar direito os vareiros do Brasil. Você não consegue fazer isso. Você tá estragando o VAR. O VAR hoje no Brasil é um atraso de vida. Pênalti assim não tem que ser marcado. É lamentável. O lance em câmera lenta é outro lance. Não é futebol. E ele acerta quando não expulsa o Yuri Alberto, quando acerta o goleiro do Grêmio sem querer. Não, e gente... Sem querer. Eu fiquei com medo dele entrar ali também pra expulsar. Mas sabe o que acontece? Desculpa o desabafo, mas eu não aguento mais o VAR no Brasil. Tô de saco cheio do VAR no Brasil. Depois do pênalti marcado, com a ferramenta, com tudo que vem depois, passa a ser completamente poluído por essa decisão. Tanto que os jogadores do Grêmio passam a pressionar por pênaltis que não são pênaltis. Os do Corinthians também. E a reclamação do Marquezin, ela é... Do Marchesín, ela é muito exagerada, desproporcional. É claro que assim, ele não vê o lance, né? Ele só sente a dor e aí beleza. Mas não dá para endossar qualquer pessoa que viu aquela imagem... da outra área também, porque ele pede um pênalti na outra área, qualquer pessoa que vê a imagem, 100 metros de não tem como endossar, achar que aquilo é lance pra cartão vermelho. Pelo amor de Deus, pô. Você jogou bola brincando, eu também, a Thay também. Eu jogava certo. Se você presta no árbitro e vê que ele é um árbitro fraco, acabou. Os caras tomaram no primeiro tempo, com todo o carinho e todo o respeito, só faltaram cagar na cabeça dele. Porque o resto os caras fizeram tudo. Fizeram rodinha, empurraram ele, colocaram o dedo na cara dele e ele não fazia nada. Não fazia nada. Esse menino aí que apitou, eu nem sei o nome dele. Alex Gomes. Nem sei o nome dele. Isso. Ele tem que apitar Série D, Série C, Série C, Série D. De vez em quando um jogo de Série B, Série C, Série D, um joguinho de Série B, porque ele não está pronto para apitar a Série A. Mas os que estão prontos não parecem estar prontos. Então, mas ninguém ajuda os árbitros, eles não se ajudam e a falta de educação nossa, de jogador, de treinador, de nós, da imprensa, a torcida vai parte, né? Cartola então nem se fala. Mas ele tem que se ninguém impor, ajuda. Não, eu sei, mas ninguém ajuda a arbitragem e ninguém se ajuda. Eu concordo. A questão da imposição
Sim, mas ele vai sofrer pressão lá na Série B, na Série C também. Série B, Série C, Série... Mas ele vai aprender. Vai aprender como? Também é um ambiente... Porque não vai aprender, Ricardinho. O ambiente é hostil lá. O ambiente também é hostil. O VAR também é ruim. Então ele não pode apitar mais. Não é questão... Então não pode apitar mais. Ricardinho, a questão é que tu vai ficar sem árbitro. Tu vai ficar sem árbitro. Se todo árbitro que errar, tu botar na geladeira e tirar, não vai ter mais não tem árbitro. Não, e de novo... Só põe o Vareiro pra apitar, então. Mas aí ele vai errar também apitando. Aí não vai ter mais árbitro. É melhor os jogadores marcarem falta, então.